Bora dar. Meu negócio aqui. Ai, meu Deus. Peraí, vamos ver se tem que aumentar. Não tá vendo grande, não, né? Não. Tem que parar e pegar de novo. Ué, Agora já foi. é. Não, mas é que eu tinha deixado na parte lá. Aqui. Então, tá. Ainda sobre os dons, tá? Né? Estamos terminando de falar sobre os dons. Vamos falar sobre o dom supremo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Pedimos a tua graça nesta hora e tua sabedoria, ó Deus, discernimento, teu espírito, para aprendermos a respeito das tuas coisas, ó Deus. E queremos, ó Deus, não só ter conhecimento a respeito dos dons, mas de poder ter mesmo uma vida mais íntima e profunda no teu espírito, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos abrir ali o dom supremo, tá? Então, capítulo 12, então, o início em 31, versículo 31, até 13, até versículo 3 do capítulo 13, tá? Tá bom. Então, é o finalzinho do 12 e comecinho do 13. Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 31 até o 13, 3. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Uhum. Então, aqui, Paulo, ele fala das variedades dos dons antes, né? E depois ele fala que a gente tem que buscar mesmo, com zelo, os melhores dons, né? Na verdade, os melhores não, ele fala o melhor dom, né? Na verdade. Ele fala da gente buscar esse dom maior, que é o dom do amor, tá? O maior dom, então, é esse dom do amor, que é o melhor de todos os dons espirituais, ok? Na verdade, esse daí não é um amor humano, né? Não é um amor, assim, que nós amamos. É o amor ágape, é o amor que é de Deus, é aquele amor que é santo, é o amor que é imutável, aquele amor que é eterno, tá? É um amor que é altruísta, é sacrificial, tá? Então, é esse amor que é o amor que Deus tem por cada um de nós, né? O amor que vem de Deus, não o amor nosso, né? É muito maior do que esse nosso amor, né? É um amor muito maravilhoso, vamos dizer assim. Mas Paulo fala assim, né, que todos aqueles dons, né, que a gente vê no capítulo 12, você vê que quando ele fala nessa passagem que nós lemos, ele fala que se a gente não tiver amor, né, então não adianta para nada ter os outros dons. Então, esses todos dons são completos se nós tivermos amor. Né? Então, sem o dom do amor, os outros até pode ter um efeito, mas não é o efeito que serviria, né? Vamos dizer assim. Então, assim como os dons, que precisa ser exercido com amor para fazer o efeito né? Porque os dons são para a edificação, né, da igreja.
Então, se vai ser exercido, mas sem amor, ele perde um pouco do sentido, né? Do sentido realmente que Deus quer fazer. Tá? E até mesmo da lei, né? De todas as coisas que é da vida cristã, os deveres que a gente tem nas nossas vidas, se não tiver amor, a gente não consegue cumprir, né? Vamos ler lá Romanos 13. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tá? Então, se é para edificação, né, os dons são para edificação da igreja, mas se não tem o amor, também não vai conseguir cumprir, né? Então, e aí em Gálatas ele fala que o Espírito Santo ele veio para não só habitar nas nossas vidas, mas produzir em nós essa vida dele em nós, né? Então, os frutos do Espírito. Então, Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguns falam assim, na verdade, no original não tem nem vírgula, sabe? Essas características do amor, a paz, a alegria, a longanimidade, né? No nosso está tudo divididinho com as vírgulas, né? Como se fosse, tipo, várias características, né? Uma continuidade, mais várias características. Mas no original é como se fosse uma coisa só, entendeu? Tipo, é uma faceta do amor. Uma faceta do amor que é alegria, uma faceta do amor que é paz, uma faceta do amor que é longanimidade, uma faceta do amor que é benignidade, entendeu? Como se fosse uma característica do amor. Tudo é o amor, né? Tá? Então, ali, então, é o fruto, na verdade, não é os frutos, é o fruto do Espírito, é o amor, tá? Então, outra característica dos dons é que é um só Espírito que realiza todas essas coisas e distribui como lhe apraz. Então, vamos ler lá, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Uhum. Então, ele dá individualmente. Então, todos nós recebemos, né? E a gente recebe o que o Espírito Santo quiser dar. Se ele quiser dar um, ele dá um. Se ele quiser dar 20, ele dá 20. Se ele quiser só, né? E agora, se ele não quiser dar também, é o Espírito Santo que define, né? Não, não é. A gente pode fazer um esforço que for, né? Buscar, né? Assim. E se o Espírito Santo não quiser dar, ele não dá. Porque eu já ouvi, sabe, gente questionando assim, mas por que que fulano tem esse dom se a pessoa é tão carnal, tão pecadora, sabe? Eu falei, porque o Espírito quis dar, né? Não sou eu que tenho que definir nada. Infelizmente, a gente não tem domínio sobre isso, né? Quem dá os dons não são os homens, mas é o Espírito Santo. Tem homens que tentam reproduzir, né? Já falei, né? Algumas igrejas, eles ensinam assim. Ah, você quer falar em línguas? Então fica, tipo, falando várias palavras esquisitas, então até você falar alguma coisa, né, esquisita. Mas isso não é o dom do Espírito, né? É um dom que é produzido que cada um pode produzir também, né? Então, a gente não pode dar por herança, eu vou dar por herança o meu dom para você, né? E os dons são diversos, mas quem dá é o Espírito Santo. Ele é distribuído, né? Conforme o Espírito Santo quiser, tá?
Se alguém conseguir passar algum tipo de dom, pode ter certeza que é falso. Não é do Espírito Santo, tá? E podemos passar, né, dos espíritos malignos mesmo e tá recebendo outras coisas falsas. Então, lá no Apocalipse 13, vamos ler só esse versículo? Apocalipse 13, 4. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Pensei que aí ele ia falar que ele disse, ele deu autoridade Então é o para. próximo, é o 5. É o 5? Quer ver? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. É isso? Não. É que, ó, ele deu autoridade e deu aos falsos profetas também de operarem milagres diante das pessoas. Não é nesse versículo, né? Não, foi dada Mas é mais na pra... continuação. autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ah, tá. Eu acho que deve ser mais depois, então. É que eu não conferi esse versículo. Justo esse eu não conferi. Deixa eu ver. É que eu não gosto muito de ler da besta. Brincando. Ai, ai. Aqui no 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego. Ah, não. A No imagem. 7º, foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dada autoridade sobre toda. Desligou aí seu microfone, Beth? Não, eu só aperto quando falo. Não, tem no 7 e tem acho que no 15, Eu acho que é mais no final que fala que ele deu também poder para que os falsos profetas operassem milagres. Era isso que eu queria chegar. Não, então não está no 13, não. Deve ser que... É que esse autor, ele comenta as coisas e ele não põe o versículo certo, viu? Dá uma raiva. Tem o 12, que também fala bastante disso, ó, exercia toda a autoridade da primeira besta, ele divide nas bestas, né? Em nome dele fazia a terra os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem, blá, blá, blá. Isso. Boa, Beth, esse daí mesmo. Então, assim, nos últimos tempos vai acontecer isso, de pessoas estarem operando sinais, né? Vamos dizer assim, para alguns vão parecer milagres, e aquilo vai fazer muita gente cair, né? Se afastar e seguir a besta, o anticristo. Então, é como se seguisse um falso, né? Sinais. É porque o ser humano é bobo mesmo, né? É besta mesmo. Cai, né? Cai nesses sinais, cai nessas coisas, vamos dizer, que parecem maravilhosas aos olhos, né? E acabam se deixando levar, né? Então, vamos ficar admirados por isso e sempre quando tem algum tipo de manifestação, algum tipo de sinais, algum tipo de milagre, as pessoas são levadas, né? São levadas e acabam achando assim que né?
como se aquilo fosse maravilhoso, né? E os dons, na verdade, não é para a gente ficar assim maravilhado, não é para a gente se mostrar, não é para a gente sentir que é poderoso, sabe, que tem autoridade. Alguns sentem assim, né? Tanto que quer falar a palavra para o outro, tal, mas os dons foram dados para que a igreja fosse edificada. Então, se não é para você servir para a igreja, né, não servir a Deus, então, tipo, os dons não servem para nada. Isso que Paulo quis dizer. Não tem amor, não tem intenção de edificar, de ajudar o outro, né? Então, é como se fosse ele fala lá, um sino que retine, né? Barulhento, só barulho, só está fazendo barulho, não está servindo para nada, né? Tá? Então, os dons são diversos, mas é somente um espírito. É interessante isso, né? Pode ser diferentes tipos de dons, diferentes tipos de atuação dentro da igreja, mas é o mesmo espírito que opera em todos, né? E ele dá como ele apraz, então é uma soberania divina, né? Tá bom? É. Que o outro assunto, eu pensei que eu tinha preparado também, não, outro assunto eu preparei para a semana que vem, tá? Então, assim, o Espírito dá conforme a vontade dele, né? E todos os dons foram dados para que pudesse trazer edificação para a igreja, né? Então, mas o mais importante, mais do que falar em línguas, mais do que ter dons, a gente estar ligado com Deus, né? Tá experimentando essa presença de Deus, tá? Então, alguns acabam se satisfazendo em só ter, né? Porque quer aparecer de alguma forma, ou quer se sentir melhor, quer se sentir valorizado, né? Mas os dons não são para a gente se sentir melhor, os dons é para a edificação da igreja mesmo, né? Poder servir. É isso. Alguns ainda ficam querendo dom de línguas, né? Ainda considero o dom de línguas um dos melhores, mas aqui, se a gente seguir aquilo que Paulo ensina, o melhor dom é do amor. Melhor, o dom mais supremo, né? Porque Paulo fala assim: se você tem uma palavra profética, é poderoso uma palavra profética, né? Se você tem uma palavra profética de edificação, vamos dizer assim, para a igreja, de desafio para a igreja, mas Paulo fala assim: se não tiver amor, é melhor ficar calado. Né? Se você tem um dom de línguas, mas não tem a interpretação, né? Não vai trazer edificação para o outro, porque o outro não vai entender bulufas, então fica calado. Então, Paulo é muito claro, né, para mostrar o zelo que a gente está buscando o dom supremo, que é o amor. Porque o amor ele vai te direcionar para, por exemplo, mesmo que eu tenha uma palavra profética para dizer, né? Se eu tenho amor, eu vou falar com amor, né? Não vai trazer regaçando, vamos dizer assim, né? Então, o amor ele tempera, né? O amor ele aperfeiçoa, o amor ele é tudo aquilo lá que Coríntios 13 fala, né? Tudo suporta, tudo crê, o amor é paciente, ele é benigno, né? O amor, então, é tudo aquilo lá. Então, se você tem amor, os dons, vai completar os dons mesmo, né? Se os dons já edificam a igreja, com amor, então, fica tudo melhor. E aí, vocês querem falar alguma coisa? Quer completar? Quer perguntar? Contar Tem alguma uma experiência? música que acho que é
Essência do amor, a essência de Deus que fala, que é muito linda. É. Se não tivesse amor, Ah, é. nada valeria, não é? Verdade, verdade. Nossa, faz tempo que nunca ouvi essa música mais. É linda. Verdade. E ó, esse domingo eu estava pensando, né? Porque eu não vou falar na sequência das mensagens que eu estou falando, eu vou falar uma mensagem especial para o Dia dos Pais, tá? Porque eu pensei assim, para ser um culto mais curtinho, porque como é Dia dos Pais, né? Vai ter Santa Ceia. Então eu pensei, vou fazer uma mensagem mais curtinha. Eu mandei um monte de música para você, Vini, Hum. mas não sei se eu ainda vou. Oh, Tô pensando qual. Eu eu- estou pensando qual música ainda que eu vou tocar, tá? Assim, então eu só estou pedindo para você baixar. Não, na verdade, Aqui. assim, eu baixei, mas só que Hum, ó, tem algumas que o refrão é muito longo. hum. E é que às vezes a gente vê o começo, mas a gente. Aí Aham. eu comecei a reparar no tempo. Tinha É, tem uma, uns que tem ministração, né? Então vai ficar longo, né? teve uma que deu, acho que 8 minutos e alguma coisa, né? Mas aí você Ah, não leva a mal, não. Eu já dei uma editada e reduzi tudo para no máximo 5 minutos. ah, tá. Mas é Aí, que tem parte que dá para tirar, né? Dá para tirar assim, porque uns, tá, por exemplo, o começo é muito longo, né? Às é. vezes, não é? Não, mas a maioria é do meio, que aí veio o refrão, e aí ele fica Ah, repetindo. E aí, nossa, teve uma que repetiu acho que 5 vezes. Aí eu falei assim, não, acho que umas 2, 3 já dá. mas Aí, aí você corta, mas você corta no meio. não, 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 aí é coisa de ninja, né? Dá uma editada assim, Ah, vai olha abaixando o esse meu tom, ajudante. e vai apagando a letra no finalzinho. Não, não dá aquele tipo, Beleza, rasgou assim, beleza. cortou na metade. Aí dá um pulinho. Oh, cadê a música? Ai, ai. Tá joia, Vini. Ah, obrigada. Não é que é isso que eu tô, é isso aí, né? Você sabe Aham. como que é, né? Eu tô indo, assim, algumas eu não escuto tudo, eu escuto Não, mas fica o tranquilo. comecinho. Hum. Tá, Porque eu sempre, obrigada. eu já vejo o tempo total delas, entendeu? Uhum, E na verdade, assim, eu levo as duas, a original e a editada, entendeu? Qualquer entendi. coisinha, em último caso, põe a original, ou se a editada rolar, põe a editada. Uhum. Não, mas eu tava pensando que eu não vou tocar todas, Uhum. entendeu? Não, mas E, indiferente, eu deixo salvo, porque, aham, lógico, quando você precisar, é, é que nem tem uma biblioteca, aí aham, a gente pega do arquivo, é. aí já fica mais fácil. Porque assim, eu tinha pensado até uma música aí, eu tinha pensado assim, se de repente a gente, entendeu? Quando termina a mensagem, para ministrar só a mensagem, sabe, ministrar a oração da mensagem, Uhum. aí tocar uma música, por exemplo, que fala a respeito daquilo que a mensagem falou, entendeu? Para Tá. fechar a mensagem, tipo assim. Uhum. Mas eu estava pensando, é que hoje, você viu que aí hoje eu já postei mais, coloquei Uhum. mais duas, né? Isso. Aí uma é porque tá mais bonitinho, é porque tá com imagem, assim, aí eu acho que com a imagem fica mais legal do que só com as letrinhas. Não sei, será que é melhor ou distrai mais? O que vocês N- acham? Não, na verdade, não reparo muito nas imagens, Na imagem. porque Ah, tá. eu já vi casos que eu ainda não consegui mexer ainda, né? Da Ah, voz, uma voz assim mais potente, nossa, aí aham, eu acho que assim mexe mais, né? Mas aí aham, aham. eu ainda vou É quando o aprender. som tá melhor, né? Quando o som tá Isso, mais claro, assim, né? Aham. isso. É que nem teve uma que acho que o som estava muito alto, mas aí na hora de editar eu consegui diminuir um pouco o som, porque Aham, senão, às vezes, bom, para mim é indiferente, que eu tô lá na frente, lógico, então o som tem que sair um pouco mais alto, mas eu fico aham, preocupado quem tá lá atrás, às vezes, como é que chega o som, ou não. aham, é, E, é. e às Então, vezes às vezes fica pesado. Lá atrás, às vezes fica. o E eu refrão, não né? sei se eu estou ficando velha, às Hum, vezes começa, sabe, quando é Dá uma muito. barulheira.
Aí começa a zoar a cabeça. Quando tem muito Aham. refrão, e o refrão, eu não sei, em algumas músicas o refrão ele aumenta o tom. E aí, Não, que vai é, empolgando, vai é, dando um mas aí tem vezes crescendo que eu vou dentro da lá e abaixo um música. pouquinho. Aham. Porque é da Ah, primeira mas coisa que na hora que começa a subir muito som, eu sempre olho e falo assim, nossa, o Shimizu San tá atrás de mim. Apesar que apesar que, ele não escuta bem, né? não sei se você já reparou, porque o Komi Shimizu-san, ele tá meio surdo já. Aí a dona Eiko, ela fica repetindo Ele fala algumas pra ele. coisas para ele. Eu acho tão bonitinha ela. Aí fica repetindo para ele, mas apesar disso, eles são muito gracinhas, né? Não tá É, firme, né? Mesmo com é. todas as debilidades. Ele é meio impaciente com ela, né? Mas ela é muito boa. Ela, coitada, ela que é paciente com ele. É. Nossa, esse domingo ele arrastou ela, porque eles estavam lá fora, porque eu acho que eles estavam entregando as coisas para o Carlos, assim, né? Que eles iam embora mais cedo. E aí ele foi arrastando ela assim, ó, para entrar para orar. E eu só vi ela falando bem calminha com ele: se você me puxa, eu vou cair. Ele é desse jeito. Ela só falou assim, eu falei, gente, que paciência dessa mulher, né? Que bonitinha. E assim, não, como se fala, não desceu do salto. Ela falou pianinho É, com ele, assim, bonitinha, bem calminha. Se você me arrastar, eu vou aí. cair. Não, mas Você Sem ela faz. fazer perguntou nenhum sobre o louvor. escândalo, sabe? Pode falar. Oi? É, assim, quando você fala se a imagem atrapalha, eu acho que não. Eu acho que para mim, que estou lá no fundo, eu gosto de ficar lá, né? Eu acho Aham. que é importante a letra. A letra tá legal para poder Enxergar, né? enxergar, né? Porque como você coloca assim bastante música nova, assim, você tem que prestar atenção no que está escrito, né? Porque às Aham. vezes nem sempre o som que chega para mim do Ah, cantado é o que eu estou entendendo que a letra está compreende, escrita. né? Aham, Exatamente, aham, é. Então, de repente, assim, tem o não conhecimento da música, né? Às vezes você canta aham. junto e o teu som, ele compete com o som do áudio lá que Da você gravação, coloca, né? né? E às Aham, vezes a letra é pequena, então você fala assim, nossa, agora o negócio ficou feio, né? Mas assim, até que tá. E aí eu sinto falta de umas músicas que a gente cantava no culto antigamente, né? Porque aham, eu sinto que quando eu vou falar eu, Beth, quando eu canto, parece que eu entro mais na presença, entendeu? Tem aham. hora que É, assim, o silêncio é importante para você se sintonizar. Mas quando você canta, parece que o espírito está emanando junto, sabe? Uhum, Aquela uhum. troca, aquela coisa assim. Eu estou entrando no é, Eu clima. tô, então, eu tô te entendendo. Era para eu colocar mais músicas, né, conhecidas, Ah, mas tem as músicas que a gente conhece, por exemplo, que a gente cantava aqui, tem coisas que eu não consigo encontrar essas músicas no YouTube, entendeu? ah, não, A é só gente, para. é, eu estou sentindo assim, como é que a gente pode fazer como eu quero, assim, como que eu posso te explicar? Eu quero fazer a nossa passagem para a gente poder retornar, vamos dizer assim, ao grupo de louvor, né? A intenção porque a gente já precisa ir preparando, né? Preparando para o retorno de uma vida nova, vamos dizer assim, porque não é o novo normal, né? Que a gente fala assim. mas hoje, assim, não com, vamos falar, bom, a É. palavra com essa abstenção, Ah, teria grupo de louvor? então, Então, fica meio mas eu, difícil, porque que nem, se já o questionamento é o tempo, é a aglomeração, então teria que fazer os ensaios, entendeu? E por isso que vai mudar algumas coisas, né? Vai mudar. então, mas é que o que eu penso é assim, mesmo que seja
um violão apenas, entendeu? A gente não precisa fazer o grupo inteiro, mas um violão, um teclado, entendeu? E um dirigente, por exemplo. Então, aí a gente vai ter que voltar às antigas, porque aí fica uma coisa mais, tipo, mais clássica, mais fácil de tocar. Porque, que nem eu falo assim, as antigas, hoje, vamos falar, tá todo mundo meio morninho, então a gente vai estar reavivando, vai estar incandescendo aquele fogo que, de repente, ele foi se apagando, né? Então, e é legal. Então, a gente vai ter que fazer ir caminhando para isso, né? Para voltar. Vai fazer que nem o nenê, vai começar a engatinhar de novo, voltar a andar para depois começar a correr, né? Porque, me surgiu uma ideia. Pode falar. Não, porque eu penso assim, a gente tem que ir preparando para a gente voltar, entendeu? De alguma forma. Então, se vocês tiverem algumas ideias, nos ajuda, né? Para a gente pensar como que a gente pode conseguir voltar. Porque, assim, é que nem a gente está falando, né? É o que você falou também, eu acho que tem que acender de novo a chama novamente, o pessoal pegar o ritmo de novo, né? Porque até voltar, todo mundo começar, né? Porque que nem o Luca, até o Luca falou, ai, Lica, eu parei com as minhas aulas de teclado. Ele falou, ai, vou voltar para as aulas de teclado. Por favor, né? Vamos voltar para a gente poder né? Começar a voltar, né? Para ter o grupo novamente e se animando assim, né? O que você ia falar, Beth? Eu pensei, talvez, uma reunião, um louvorzão, tipo um louvorzão. Entendeu? E a partir daí ver a adesão, né? E não, talvez assim, sabe, de uma maneira mais tímida, uma vez por mês. Pode ser um teclado, no outro mês pode ser um violão, no outro mês pode ser só vozes. Já é o início, né? E aí, assim, se de repente você fala assim, nossa, toda semana você precisa de uma escala, e você não tem tanto tempo, e de repente, assim, os mesmos que vêm são os mesmos que tocam, que os mesmos que isso, que os mesmos. Você está me entendendo? Chega uma hora, assim, na hora eu estou correndo. Vai sobrecarregar, Exatamente. Então, você faz, assim, sabe, começar assim, talvez, vamos marcar uma nem reunião, um louvorzão. Né? E depois ver assim, você pode vir aqui tocar uma única música? Já é uma coisa, sabe? Não precisa ser aquela sequência. Você está me entendendo? Porque, ó, que nem eu estou pensando, quando o Samuel voltar, entendeu? Eu pensei, como que a gente vai ter que. Eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer, entendeu? A gente pode fazer nesse mesmo esquema que eu estou fazendo, dirijo e depois passo o tempo da palavra para ele, né? Mas a gente, de repente, poderia fazer hino e algum com algum instrumento só, né? Também. Não, o hino já tem a dona... Isso, então, um hino, né? O hino com a dona Eiko, e aí cantaria um louvor com um teclado, alguma coisa assim, ou um louvor com um violão, né? Já poderia, pensei que poderia começar com ele, né? Eu não sei se teria o problema, assim, quem que entende lá de instrumento? Então, teria que ser ou o Daigo ou o Fred. Tá afastado. Então, os dois não estão vindo, o problema é isso, né? A Yoka também não vem com frequência. Bom, semana eu passada acho que, já foi o início, né? De repente, tomara a Deus que continue a quantidade, a frequência. Ó, você sabe que, deixa eu dar um testemunho, no sábado, né?
eu falei para a gente estava orando e eu falei, olha, eu não quero aceitar essa coisa, ai, sabe, o povo não está vindo, sabe, assim. Então eu falei, eu quero orar especificamente contra isso, né? Vamos guerrear em oração e o Senhor vai fazer a obra. Eu falei para elas, né? Eu falei, então vamos orar e vamos nominar as pessoas que a gente está sentindo falta. Olha, vamos orar por fulano, ciclano, se Deus revelar alguma coisa sobre algum problema, entendeu? Vamos orar e vamos repreender. Então, no sábado, nós oramos e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento que o diabo está colocando para as pessoas não virem, vai cair agora por terra, em nome de Jesus, sabe? Então, é um testemunho de vitória mesmo, porque você viu, aí domingo veio até que uma boa galera, que fazia tempo que não tinha tanta gente, né? Acho que o máximo que foi uns 15. Né? Dessa vez tinha 18, né? 18 pessoas. Então, glória a Deus, né? A gente tem que continuar orando assim e colocando, né? Colocando para Deus e intercedendo uns pelos outros, né? Porque essa é a igreja, né? Que somos todos nós, né? Mas foi isso, eu falei, olha, ainda orei, e aí eu lembro, eu falei, né, do nome da Yuka, do César, das crianças, né? Aí a Yuka falou, Lica, a gente não ia vir. Olha só, oi, Senhor, ainda bem que nós somos fiel e nós oramos no sábado, sabe? E ela falou, por causa do negócio lá da catapora, lá, sei lá. Tinha um menino na classe lá que estava com catapora, né? Aí eu falei, ai, nós oramos e caiu por terra, obrigada, Senhor, né? Deu coragem para os outros virem, né? Então, vamos continuar. Então, vocês também, se vocês lembrarem de alguém, né, que Deus mostrar para vocês, vamos estar orando, né, uns pelos outros. Eu acho que é para a gente estar, assim, um intercedendo pelo outro, né? E vamos junto nessa, estamos todos, né? Obrigada a vocês também pela ajuda toda. Tá, obrigada. Então, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigada porque a gente sabe que a obra é tua, e obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá os dons, o Senhor nos capacita, e o Senhor é que edifica a tua igreja. Obrigado porque apesar de sermos vasos imperfeitos e falhos, o Senhor nos usa, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos enche, e queremos pedir mesmo que o Senhor tenha liberdade para agir nas nossas vidas e através de cada um de nós. Queremos pedir a tua graça sobre a tua igreja, a igreja Holiness de Guarulhos. Pedimos que o Senhor continue a operar suas maravilhas em nosso meio, Senhor. Há tantos que estão com muitas lutas, alguns com enfermidades, alguns com desemprego, alguns com depressão, desânimo, Pai, e outras lutas, brigas, discussões. Pai, mas queremos pedir a tua graça na vida de todos, nas famílias, e pedimos que o Senhor possa estar abençoando. Obrigado pela tua fidelidade e por tudo que o Senhor já tem operado. Obrigado porque esse final de semana pudemos experimentar da sua bondade. Continua, Senhor, a agir nas nossas vidas. E assim como a Helena veio e outros visitantes que talvez o Senhor quer trazer, pedimos, Senhor, abra as portas e pedimos que o Senhor esteja fazendo a tua obra. Fala nesses corações também. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.